Olá, essa aula trata da resolução da nossa lista 3 envolvendo o assunto leis de Ohm. Tá? Então, vamos a ela. Bom, a primeira questão diz o seguinte: para um resistor ôhmico ou linear, a determinação da resistência em laboratório é realizada a partir da inclinação da reta, tensão versus corrente, ou seja, DDP, U ou V, né, versus intensidade de corrente, ou seja, o coeficiente angular da equação da reta que se ajusta aos resultados experimentais. Para um resistor não ôhmico, não linear, a resistência varia com a corrente elétrica, de forma não linear. Esse comportamento se deve, em geral, à variação da resistividade elétrica do material condutor em função da temperatura a qual ele está submetido. Então, nesse caso, define-se uma resistência elétrica local ou aparente, como sendo o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto da curva V versus I. Então, a inclinação dessas retas tangentes nos dá a resistência local, ou seja, a resistência para aquele valor de tensão, para aquele valor de corrente, o que não reflete a resistência do condutor, que está variando nos casos não lineares, né? Muito bem, o gráfico acima ilustra resultados experimentais para um resistor não linear, no qual foram traçadas retas tangentes a fim de se determinar a resistência para dois valores da corrente, 2 amperes e 6 amperes. Muito bem, considerando essas informações e o gráfico apresentado, julgue os itens que se seguem. Né? Então, isso aqui é um condutor não linear, porque se ele fosse linear, o gráfico seria uma reta, né? Ele obedeceria a primeira lei de Ohm, ou seja, sua resistência teria o mesmo valor para qualquer relação tensão-corrente, ou seja, todas as tangentes teriam a mesma inclinação. Ele teria resistência constante. A resistência local seria igual à resistência do condutor. Né? Então, em qualquer ponto, você teria sempre a mesma resistência, ou em qualquer par de pontos, você teria a mesma resistência. Não é o caso do gráfico mostrado. Né? Então, vamos lá, vamos verificar as afirmativas. A primeira afirmativa diz o seguinte: a resistência elétrica para uma corrente de 6 amperes é menor que 2 ohms. Vamos verificar que essa afirmativa é falsa. Como assim? Bom, a resistência é a razão entre a tensão aplicada e a corrente que atravessa o condutor. Segundo o gráfico, quando a corrente é de 6 amperes, olha aqui, eu tenho uma tensão de 210 volts, então entre 200 e 220. Então, na nossa escala aqui, quando eu aplico 210 volts a esse condutor, ele conduz uma corrente de 6 amperes. Muito bem, então a resistência é a razão entre a DDP aplicada, aqui V em volts, ou que eu chamo de U, e a intensidade I da corrente. Então, aplicando 210 volts, eu tenho 6 amperes. 210 dividido por 6, 35 ohms. 35 é maior do que 2. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Segunda afirmativa, nos resistores lineares ou ôhmicos, a resistência é constante, de fato, e obedece à equação V de I é igual a I mais B. De fato, é uma função linear, em que A e B são constantes. No nosso caso aqui, o A seria o coeficiente angular, que é a resistência R, que é constante, e B aqui seria zero. Então, V de I seria R vezes I, por exemplo. Né? Então, essa afirmativa é verdadeira, ou seja, a resistência elétrica é constante nos condutores lineares, e ela obedece a uma função do primeiro grau, uma relação linear. No caso, coeficiente linear igual a zero. Então, essa afirmativa é verdadeira. Terceira afirmativa, a resistência elétrica para uma corrente de 6 amperes é maior do que a resistência elétrica para uma corrente de 2 amperes. Bom, independente se o gráfico é ôhmico ou não, vemos aqui que é uma função crescente. Então, se você aplica voltagens maiores, ele responde deixando passar correntes maiores. Então, se eu tenho uma corrente de 6 amperes, dificilmente eu vou ter uma resistência maior do que para 2 amperes. Então, podemos conferir diretamente com os dados a partir do gráfico. Então, vamos lá. Para 2 amperes, o gráfico nos diz que a tensão aplicada é de 110 volts. Então, R é U sobre I. Tá? A definição de resistência é a razão de tensão e corrente. Nos lineares, essa razão é constante. A resistência é constante, eles são diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, se eu saio de 2 para 6 amperes, eu tripliquei a corrente. Então, a resistência teria que cair pela metade se ele fosse ôhmico, mas ele não é ôhmico. Tá? Então, vamos lá. Aplicando 110 volts, temos 2 amperes. Tá? 110 dividido por 2, temos uma resistência local aparente de 55 ohms. Quando eu aplico quando eu tenho uma corrente de 6 amperes, é porque eu apliquei uma tensão, como já vimos, de 210 volts.
né? 210 dividido por 6, 35 ohms. Então, essa afirmativa é falsa. A resistência elétrica para uma corrente de 6 amperes é menor do que a resistência elétrica, nesse caso, desse condutor para uma corrente de 2 amperes. Então, temos a primeira afirmativa falsa, a segunda verdadeira e a terceira falsa. Questão 2. O poraquê é um peixe elétrico que vive nas águas amazônicas. Ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas pela ação de células musculares chamadas eletrócitos. Cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial, né, uma DDP, de 0,14 volts. Um poraquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série. Atenção, isso é um assunto que nós vamos discutir com mais detalhe em aulas futuras, tá? Dispostas em série, quer dizer que todas essas baterias estão dispostas em série. Isso significa que se eu tiver duas de 0,14, isso equivale a uma de 0,28. Né? Se eu tiver 3 em série, seria 3 vezes 0,14 e assim por diante. Só que aqui eu tenho milhares em série, então a tensão total é milhares de vezes 0,14. Muito bem. Um poraquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa. A corrente elétrica que atravessa o corpo do ser humano pode causar diferentes danos biológicos, dependendo de sua intensidade e da região que ela atinge. A tabela indica alguns desses danos em função da intensidade da corrente. Então, aqui nós temos a intensidade da corrente em miliamperes, né? Até 10 miliamperes eu tenho um formigamento. Esse é o dano biológico. Entre 10 e 20 miliamperes, contrações musculares. De 20 a 100 miliamperes, convulsões e parada respiratória. De 100 miliamperes até 3 miliamperes, fibrilação ventricular. Ou seja, você pode ter uma parada cardíaca. Acima de 3 amperes, parada cardíaca e queimaduras graves. Considere um poraquê que, com cerca de 8.000 eletrócitos, produz uma descarga elétrica sobre o corpo de uma pessoa. Sabendo que a resistência elétrica da região atingida pela descarga é de 6.000 ohms, ou 6 quiloohms, né? De acordo com a tabela, após o choque, essa pessoa vai sofrer o quê? Então, nós temos um número de eletrócitos e sabemos a tensão que cada eletrócito produz. Então, podemos determinar a DDP total. Essa DDP total aplicada numa pessoa, né, cuja região atingida tem uma resistência de 6.000 ohms, vai me dar quanto de corrente? Então, precisamos calcular a intensidade da corrente e comparar aqui na tabela o dano biológico que essa corrente pode produzir na pessoa. Então, vamos à DDP-U. Nós temos 8.000 eletrócitos, todos ligados em série. Cada um tem 0,14 volts. Tá? Se todos estivessem ligados em paralelo, não importa o número de pilhas, que teríamos 0,14 no final. Então, como estão todas em série, nós somamos a tensão. 0,14 mais 0,14 mais... Como eu tenho 8.000, eu vou multiplicar 8.000 por 0,14, teremos 1.120 volts. Tá? Então, temos uma tensão total de 1.120 volts aplicada numa região com uma resistência elétrica de 6.000 ohms. Então, a intensidade da corrente vai ser a tensão U dividida pela resistência R. Então, I vai ser 1.120 dividido por 6.000. Então, a intensidade da corrente vai ser aproximadamente 0,187 amperes. Multiplicando por 1.000, teremos 187 miliamperes. Então, 187 miliamperes pertence a que intervalo aqui? Está entre 100 miliamperes e 3.000 miliamperes, né, que seria 3 amperes. Então, com essa tensão, nessa região, com essa resistência elétrica, essa corrente produziria na pessoa fibrilação ventricular. Resposta letra D. Uma bateria de automóvel é capaz de fornecer uma corrente aproximadamente constante. Há uma diferença de potencial constante. Então, uma fonte de tensão constante produz uma corrente constante, se a resistência também for constante. Enquanto sua carga não estiver diminuindo muito. Muito bem. Considere-se uma bateria ideal de força eletromotriz, DDP. Vamos estudar isso em mais detalhes à frente. 12 volts associado a um resistor de resistência elétrica 8 ohms. Então, temos um resistor de 8 ohms de resistência submetido a 12 volts de tensão, pelo qual atravessa uma corrente elétrica de intensidade I. Nessas condições, ou seja, submetendo um resistor de 8 ohms a uma tensão, uma DDP de 12 volts,
Desprezando-se a resistência elétrica dos fios de ligação, então essa tensão é aplicada exclusivamente ao resistor, a intensidade da corrente que percorre o circuito e o tempo durante o qual a bateria perderá 500 coulombs da carga total armazenada são aproximadamente... Vamos lá. Primeiro vamos determinar a intensidade da corrente. Como eu tenho a tensão aplicada e a resistência sobre a qual foi aplicada essa tensão, então vamos lá. A intensidade da corrente vai ser U dividido por R. Né? Então, apliquei 12 volts a uma resistência de 8 ohms, a intensidade da corrente vai ser 1,5 ampere. 1,5 ampere. Então, essa é a taxa com que a corrente, a carga, é transportada através desse condutor. Bom, como ele quer saber quanto tempo eu vou levar para consumir 500 coulombs da bateria, como eu transporto 1,5 coulombs por segundo, qual seria o tempo necessário para consumir 500 coulombs de carga da bateria? Então, pela definição de intensidade de corrente, a intensidade da corrente é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Ou o tempo gasto é a quantidade de carga transportada dividida pela taxa de transporte, que é a intensidade da corrente. Então, o tempo vai ser a quantidade de carga dividido pela taxa, que é a corrente. Então, dividindo 500 coulombs, que é o que eu vou consumir da bateria, pela taxa com que eu consumo, que são 8 coulombs por segundo, 8 amperes, teremos 500 dividido por 8. O tempo em segundos será de 333,333, aproximadamente 333 segundos, pouco mais de 5 minutos. Né? Então, teremos 5 minutos e 33 segundos. Né? Então, teremos aqui uma intensidade de corrente de 1,5 ampere e o tempo de consumo de 500 coulombs da carga da bateria de 333 segundos. Muito bem, resposta à letra B. Questão 4. A resistência do corpo humano varia de indivíduo para indivíduo, variando entre 0,5 a 500 quiloohms, e pode ser medida através de um instrumento denominado ohmímetro, que mede resistência elétrica. Considere que a resistência elétrica entre duas orelhas de uma pessoa seja igual a 120 ohms, e que a sensação de choque surge para correntes superiores a 1 mA. A partir de 1 mA você já tem a sensação de choque. Né? Assim, a DDP a que essas orelhas devem ser submetidas para a pessoa começar a ter a sensação de choque em milivolts é igual a quanto? Questão simples, né? Eu tenho a resistência entre o par de orelhas e a corrente, a partir da qual ela tem a sensação de choque, é de 1 mA. Então, a partir de que valor de tensão teremos a sensação de choque? Então, a DDP é a resistência vezes a intensidade da corrente. A resistência é de 120 ohms e a corrente a partir da qual ela tem sensação de choque é de 1 mA. Então, ohm vezes ampere é volt. Ohm vezes miliampere é milivolt. Então, 120 vezes 1, 120 milivolts. Então, a partir de 0,12 volts ou 120 milivolts, resposta à letra C, a pessoa começa a ter a sensação de choque elétrico. Questão número 5. Ao se analisar a resistência de determinado gel utilizado na interface eletrodo-pele de um paciente, aplica-se uma corrente contínua de 10 mA e a resistência média medida é igual a 120 ohms. Nessas condições, é correto afirmar que a DDP média, a qual o gel é submetido em volts, é de, mais uma vez, temos uma corrente contínua de 10 mA e a resistência média de 120 ohms. Eu quero determinar em volts a resistência, a DDP aplicada a esse gel. Né? Então, a DDP é o produto da resistência pela intensidade da corrente. Então, temos 120 ohms de resistência multiplicado por 10 miliamperes. Como ele quer a resposta em volt, eu tenho que matar esse mili. Então, vou pegar esse 10 e vou dividir por 1000. Ou multiplicar o 10 por 10 a menos 3, dá no mesmo. Então, dividindo 10 por 1000 é 0,01. Vezes 120, teremos uma tensão de 1,2 volts. Tá? Então, resposta aí, letra A. Tudo bem? Beleza. Questão 6. O corpo humano é bastante sensível à passagem da corrente elétrica devido às atividades musculares, incluindo a respiração e os batimentos cardíacos. Em um teste médico, a corrente que passa pelo corpo não pode ultrapassar 150 microamperes. Micro é 10 a menos 6. Considere que a resistência média de uma pessoa adulta é igual a 20 quiloohms. 20 vezes 10 a 3, 20 mil ohms. Considerando-se essas informações, a máxima DDP a ser aplicada no teste
de modo que o paciente possa realizá-la com completa segurança em volts é, bom, para que ele tenha segurança, a corrente máxima, né, a corrente não pode ultrapassar esse valor. Então, a DDP máxima nesse caso, U é R vezes I. Muito bem. A resistência é de 150, a resistência é de 2 kΩ, 2.000 ohms, 2 vezes 10 a 3, e a corrente máxima é de 150 microamperes. Então, a ordem do produto aqui não importa, né? Então, I vezes R, ou R vezes I. Então, multiplicando 150 por 2, 300. 10 a menos 6 por 10 a mais 3, 10 a menos 3. Então, teremos 0,3 volts. Letra E. Então, aplicando 0,3 volts, eu vou ter a máxima corrente que esse cidadão pode ser submetido sem ter sensação desconfortável de choque, né? Seja qual for. Tudo bem? Beleza. Então, terminamos assim a primeira parte da nossa lista 3. Até a próxima aula com a parte 2 do gabarito da nossa lista 3. Um abraço a todos.